Olá, gente! Eu vim trazer a resenha para vocês de mais um livro que eu li. Eu tenho esse livro em casa. Eu particularmente gosto de comprar os livros. Eu não me sinto... Primeiramente que eu não consigo ler pelo celular ou pelo computador. Eu tenho uma certa dificuldade com isso. Então eu gosto de ter o livro, eu gosto de folhear, sentir o cheirinho do livro, enfim. Às vezes isso é ruim, né? Porque livro costuma ser caro. Mas não é tão moderno, assim, digamos, né? Mas eu não sou moderna. Eu comprei esse livro, eu gosto de ter os livros, até mesmo para compartilhar, para emprestar para os amigos, às vezes doar, enfim. Então eu tenho o livro. Só que eu esqueci ele na casa da minha mãe. Ele não tá aqui comigo, então eu vou deixar aí em algum lugar desse vídeo a imagem do livro para vocês. Eu não tenho agora ele aqui para mostrar fisicamente, né? Mas vou deixar a imagem aí e já começo recomendando a leitura dele. O nome desse livro é O Ódio que Você Semeia. Quem escreveu esse livro foi também uma mulher negra, como eu disse na outra resenha que eu fiz, é de uma autora negra, e esse também, a Indy Thomas. E esse livro nossa, fez muito sucesso, assim, ele é de fato muito tocante. Os personagens principais desse livro é uma adolescente, né? É a personagem principal, o nome dela é Star, ela tem 16 anos, e ela é uma menina negra que mora numa comunidade periférica dos Estados Unidos, um bairro bem carente, e, e ao mesmo tempo que ela mora nesse bairro muito carente, e ela já teve algumas dificuldades na vida, e aí por conta dessas dificuldades, eu vou tentar não dar spoiler dessa vez, como eu dei do outro, por causa dessas dificuldades, pelos pais quererem um futuro melhor para a filha, eles matriculam ela numa escola fora da comunidade que ela vive. Então ela é matriculada numa escola particular, num outro bairro, diferente do dela. E a escola está localizada num bairro de classe média, alta, né? E a Star é uma das... Tem ela e tem mais duas pessoas, salvo engano, que são negras dentro dessa escola. É uma escola predominantemente branca. E aí, assim, essa adolescente, ela vive um conflito, né? Porque ela não se sente muito à vontade na comunidade dela por várias questões de violência, o estilo dos jovens, ela não se encaixa nesse padrão. E às vezes ela se sente até muito patricinha perto deles, porque ela tem uma condição de vida legal perto da comunidade dela, então ela se sente meio deslocada, ela não se identifica com aquelas pessoas, mas ela também não se identifica com os amigos da escola, ela não se sente parte daquele pessoal. Ela até tenta se adaptar à escola, né? Se adaptar às pessoas, então ela costuma dizer que ela na comunidade ela é Star 1 e na escola é Star 2, sabe? Ela sente que ela faz dois papéis, né? Um papel quando está na comunidade, outro papel quando está na escola, mas ela vive um conflito real mesmo sobre isso, assim, ela não se identifica com nenhum dos papéis. E assim, a situação dela é bem específica, mas isso é bem comum na adolescência, né? De se descobrir qual é o seu mundo, qual o papel que você faz, enfim. E aí, a Star, ela vai para o livro se desenrola a partir daí, né? A Star vai para uma festa e aí encontra um amigo na festa, um amigo que cresceu com ela, que brincava com ela. Ela encontra esse amigo e depois de um tempo na festa eles resolvem ir embora. Acontecem uns fatos que eu não vou contar aqui. E ela vai embora com esse amigo vai levar ela até em casa. No caminho, esse menino, os dois na verdade, né, eles são abordados por um policial. E aí, o policial começa, naquela abordagem truculenta, ele começa a pedir carteira de motorista, sabe? E pede pro menino sair do carro. E aí, quando ele sai do carro, o policial logo pergunta se ele tá com drogas. Gente, um detalhe que eu não contei: o policial é branco. E a Star e o amigo são negros. Então, assim que o Khalil, que é o amigo, né? Que ele sai do carro porque o policial tá pedindo, e a Star do outro lado implorando para ele sair do carro e obedecer tudo que o policial tá pedindo. O policial pergunta se ele tá com droga, o policial é super truculento, sabe? E o policial pega a carteira desse rapaz, né, do Khalil, pra ir lá no carro verificar se tem alguma passagem pela polícia, alguma coisa assim. E a Star já tinha recebido várias orientações dos pais dela sobre abordagens policiais, coisa que nossas mães falam pra gente também. A gente cresce ouvindo isso. Então não tá nada fora da realidade. Os pais sempre orientaram a Star assim: se um policial te abordar, não retruca, sabe? Deixa as mãos em lugares visíveis, faz tudo que ele te pedir, tenta se manter calma. E aí a Star tenta convencer o Khalil desse passo a passo que ela aprendeu na infância. Mas o Khalil não segue muito esse roteirozinho, né? Ele talvez não tenha sido ensinado assim pelos pais, ou talvez ache que isso não importa, porque de fato, né, a gente não deveria se preocupar com isso. E aí, enquanto
policial tá lá no carro, pegando o rádio pra pedir, pra conferirem a documentação do Khalil, pra saber se ele tem passagem pela polícia e tal, pra saber se a carteira tá legalizada. O Khalil, dentro do carro, ele enfia a mão dentro do carro e pega a escova de pentear cabelo. Uma escova comum, sabe? E aí ele pega, no que ele pega a escova pra pentear o cabelo e faz assim, e vai fazer assim pra pentear o cabelo, o policial dispara. E aí é aquilo que a gente não queria que acontecesse, né? O Khalil morre. Ele morreu porque o policial achou que ele tinha uma arma. E aí o policial atira, enfim, o menino morre. E a Star presenciou tudo isso, ela é a testemunha do crime. E ela sai do carro correndo, apavorada, porque ela quer socorrer o amigo. E nisso ela também sofre com a abordagem do policial. Então o policial pergunta se tem droga, o policial ameaça atirar nela, depois algema ela. O amigo dela tá morrendo lá, ele algema. E o policial fica desesperado, caçando arma. Cadê a arma? Cadê a arma? Depois que ele vê que é uma escova de cabelo, né? Mas enfim, o livro se desenrola a partir desses fatos. É um livro que não trata somente da questão do racismo. Esse livro fala de outras questões sociais. Então, vai ter a questão da Star na escola branca, o conflito que ela vive, sabe? Essa confusão de papéis que é muito propícia para o adolescente que está se descobrindo. Ela já perdeu uma amiga também por tiro, por assassinato. Então, essa é a segunda vez que ela perde um amigo por arma de fogo. Deixa eu ver. Bom, enfim, tem várias outras questões. Tem a questão da droga, da violência na periferia. Tem várias outras questões, mas o cerne principal do livro é o racismo. E aí, bom, esse livro me trouxe algumas reflexões. É um livro, assim, que não é fácil de você ler. Sabe, é um livro que incomoda bastante. Então, assim, eu chorei. Mas isso também é bem comum, né? Eu chorar lendo alguns livros. Mas é um livro muito pesado e é muito atual. E, infelizmente, isso acontece. Não é só uma ficção. É um livro real. E aí, esse livro me trouxe algumas reflexões. Ele não seria o livro que eu traria a resenha agora. Eu tinha outros em mente. Até porque ele não tá aqui na minha casa, ele tá na casa da minha mãe. Mas diante dos fatos ocorridos nos últimos dias, falei, bom, esse livro é bem propício. Então vai ser a resenha dele que eu vou fazer. Bom, algumas questões que me incomodaram, que me fazem refletir sobre esse livro, né? A gente tem uma ideia, e é uma ideia branca, desculpa os brancos, mas é verdade. A gente tem uma ideia cunhada pelos brancos de que o homem negro, ou melhor, o indivíduo negro, mais especificamente o homem, ele é agressivo, ele é violento, e essa ideia é perpetuada por anos, assim, por séculos. Gente, mas aí a gente precisa repensar sobre isso, sabe? Eu tenho pensado sobre isso muito até. Se o indivíduo negro, se o homem ou a mulher negra fossem violentos, gente, cá entre nós, não teria tido nem racismo para começo de conversa. Se a gente fosse violento real, a escravidão não teria acontecido. E outras situações que a gente parar pra pensar, nossa, a gente é passivo demais, inclusive, né? Muito, muito passivo. Então, assim, a gente precisa desmistificar essa ideia de violência, né? Então, a gente vê um homem negro na rua, de capuz a gente tem medo, ou de boné a gente tem medo. Se ele vier na moto, então a gente sai correndo, sabe? A gente sempre acha que um negro vai assaltar. É uma ideia, é o racismo estrutural. É isso que é, na verdade, né? Então, é comum pessoas negras serem seguidas no mercado, nas lojas, porque tem essa ideia de que algo violento vai acontecer, um roubo vai acontecer. Então, assim, a gente precisa justificar isso, porque a história tem para provar que a gente é muito passivo, que a gente não é violento. E não quer dizer que ser passivo seja positivo. E muitas vezes não é, né? Não é. Mas, enfim, é uma ideia branca. Assim como tem outras ideias também, de que o índio é preguiçoso, sabe? O índio nunca foi preguiçoso, sabe? O índio produzia naquilo que precisava produzir. Então, ele ia lá, pescava, garantia comida, tava ok, e ia dormir, sabe? Não tinha essa necessidade de ficar trabalhando 24 horas por dia. Isso é coisa do homem branco, né? Produtividade é coisa do homem branco. Então, assim, eles começaram a ficar incomodados, porque o índio vai lá, pesca, vive, produz a alimentação dele o suficiente e vai curtir o lazer, vai deitar na rede, vai fazer as atividades dele, o artesanato, enfim. E aí cunhou-se a ideia de que o índio é um cara preguiçoso. Percebe que são ideias brancas? Né? O índio não é preguiçoso, ele apenas fazia o que era o suficiente ou o que ele queria fazer. E a mesma coisa tem sobre esses pensamentos sobre os negros, que a gente precisa desconstruir urgente, pra ontem, sabe? A outra questão que eu venho pensando, assim, bastante, e o livro traz essa questão também, é de que quando um negro morre,
Então, assim, bom, o policial matou um negro, ok, ele errou, coitado, né? Foi um erro de trabalho, ele achou que o cara tinha uma arma. Mas se um negro vai lá e responde à altura, a violência que ele sofreu, nossa, o negro é violento. Enfim, gente, a gente precisa parar pra pensar sobre isso. As reações que tem de negros, a gente tá vendo muito isso nos Estados Unidos agora, e assim, caramba, eles estão dando um show. Não que eu esteja incentivando a violência, incitando o ódio, mas assim, eles estão respondendo à violência que eles sofreram, e o livro fala sobre isso, o ódio que você semeia. Então, assim, o branco, a ideia é, o branco semeia um ódio na gente, porque assim, na medida que a gente é violentado, violado nos nossos direitos, a gente começa a ficar nervoso, deveria pelo menos ficar nervoso, ser atingido por isso e revidar de alguma forma. Então, o ódio que você semeia faz com que eu reaja dessa forma. E aí, assim, eu percebo que isso, aqui no Brasil, realmente somos muito passivos. Nos Estados Unidos, não, o povo é mais ativo, sabe? Eles reagem. E isso não é violência, é autodefesa. Você está se protegendo, porque se não tiver um movimento de manifestação, a gente mais ou menos está dizendo assim, ok, tudo bem vocês nos matarem, sabe? Então, assim, quando os negros lá, especificamente dos Estados Unidos, reagem, não, gente, isso não é violento, é autodefesa, é uma proteção. Peraí, tipo colocar um limite, entendeu? Tipo assim, vocês já ultrapassaram o limite de vocês e a gente vai reagir. E aí algumas pessoas pensam que é violência e tal, tem toda essa questão, porque sempre que o negro faz, é violência, né? Quando o branco faz, não é violência. Quando o negro faz, é violência. E eu fico pensando assim, novamente eu torno a dizer, eu não tô incentivando a violência, é só uma reflexão que eu venho fazendo de alguns movimentos, ou quase todos os movimentos, teve que ter uma insurgência. Os direitos que nós temos hoje não foram conquistados nas redes sociais, sabe? Não foram conquistados na mesa de bar. Sabe, essa militância é muito fraca, assim, então, vou militar, vou reclamar, vou mostrar minha indignação pelo Facebook, ou pelo Instagram, sabe, ou sei lá, vamos reunir e fazer um abraçaço na LERJ, ou vamos fazer camisas dizendo que vidas pretas importam. Gente, isso é muito pouco, isso é muito passivo, sabe, é muito, muito passivo, e não produz nada. Se a gente for parar pra pensar, historicamente, todos os grandes movimentos em prol de direitos, teve ações mais duras, sabe? Percebam de novo, eu não estou incentivando a violência. O que eu estou dizendo é, só postar no Facebook que você está indignado por X coisa não vai fazer que aquela X coisa melhore. Então a gente tem que pensar outros movimentos. Talvez não seja o caso da gente ir lá atacar o fogo no prédio. Talvez seja, né? Talvez não seja esse o caso. Mas a gente precisa ser mais proativo, sabe? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai denunciar, vai fazer a rede de ocorrência, a gente vai provocar o MP, a gente vai. Não sei, assim, sabe? O que a gente tem que fazer? Eu sei que não dá pra ser como tá acontecendo as coisas. Crianças pretas, homens pretos estão morrendo, mulheres também. Eu li uma reportagem e aí tinha várias pessoas, vários caras, vários homens negros de vários estados do Brasil falando da dificuldade de usar máscara nesse tempo de pandemia, porque coloca máscara e eles se sentem perseguidos, sabe? E eles relatam casos de entrar na loja, não, então sem máscara já é seguido, né? Imagina com máscara, de carro da polícia seguindo pra descobrir se ele não ia assaltar, porque negro estava de máscara. Então, assim, a gente precisa fazer coisas além de só postar em rede social ou só se indignar na mesa do bar. Não que isso seja errado, sabe? Porque a gente também precisa desse momento de catarse. Então a gente precisa falar, colocar pra fora, expor nossos sentimentos, discutir, planejar. O que eu quero dizer é que não pode ser só isso. Só isso é muito pouco, sabe? E aí a gente não incomoda ninguém. E eu vejo a galera dos Estados Unidos como eles estão incomodando as autoridades, incomodando a população. Ok, eles estão queimando tudo, não sei se isso é o certo. Eu sei que eles estão incomodando. Então, assim, a princípio, o policial tinha só sido demitido, sabe? Agora ele já foi preso. Enfim, sabe? Então, alguma coisa precisa ser feita. Talvez eles não estivessem fazendo nada. Então, o cara talvez nem fosse preso, né? Já teve outros casos bem similares. Nos Estados Unidos, os policiais não foram presos, sabe? Só foram demitidos. E foram demitidos 5 anos depois da morte do rapaz negro. Então, assim, a gente precisa realmente pensar no que fazer, sabe? O que não dá é só essa militância fraca de Facebook e rede social. Essa é uma coisa que eu venho pensando bastante sobre, né? Nenhum movimento começa assim... começou do nada, assim, os direitos que nós temos hoje foi porque alguém lutou.
Então, assim, lá nos Estados Unidos, o apartheid, alguém teve que ir comprar briga, sabe? Teve que ir pra rua fazer protesto, manifestação, boicote, sabe? Se a gente for parar pra pensar no movimento feminista, é a mesma coisa. Então, assim, alguém precisa tomar a frente disso, sabe? Alguém precisa liderar um movimento, as coisas precisam acontecerem. Não dá pra ser só como tá sendo. Que a gente possa pegar, né? Já que o brasileiro gosta de copiar tudo dos Estados Unidos, talvez... Não tô fazendo apologia. Não tô fazendo apologia à violência, mas, né, já que a gente copia tudo, enfim. Uma outra questão que eu venho pensando, e que na verdade, né, tá aí, tá posta, sempre foi assim, infelizmente. Brancos e negros são abordados de formas diferentes pela polícia, né? E tem vários casos que a gente pode procurar na internet, de casos bem semelhantes, que um branco é só algemado, tratado com carinho, e outros casos de negros que cometem às vezes o mesmo crime ou o mesmo delito, que é abordado aos tapas, aos chutes, enfim. Tá aí pra gente ver o caso do Jorge. A gente não sei se ele é inocente ou não, enfim. Mas, né, não consigo respirar, eu não posso respirar. E ele pedindo, clamando, preciso respirar. E nem por isso tiraram o joelho do pescoço dele. Então, assim, são abordagens completamente diferentes. E isso tem a ver com racismo. A gente sempre, enquanto... Eu já falei isso anteriormente. A gente, enquanto criança negra, enquanto família negra... Eu, pelo menos, ouvi muito da minha mãe isso, né? Essas orientações de... e ela reforçava muito essas orientações com os meus irmãos, por serem homens. Se um policial te abordar, não responde, não reage, deixa as mãos em num local visível. Nem retruca, porque minha mãe tinha medo e ainda tem de retrucar e o policial colocar droga no bolso para dizer que você tá com aquela droga. Enfim, as nossas mães, as mães pretas, precisam pensar... precisam se antecipar, tipo, vai que você retruque e isso acontece, sabe? Vai que você vai pegar a escova pra pentear o cabelo e te dar um tiro. Então, assim, eu percebo que os negros precisam estar sempre se antecipando com medo do perigo. E isso faz parte de um racismo estrutural. O que é racismo estrutural? Vem da nossa cultura, sabe? Por isso é estrutural, tá na base da sociedade, é desde sempre, sabe? Então, assim, a gente precisa discutir, sabe? Não somente discutir, a gente precisa se movimentar nesse sentido, porque senão a gente vai ser assim a vida toda. A gente vai ficar assistindo nossos irmãos morrerem, nossos tios, nossos pais, sabe? A gente vai perdendo pessoas. Então a gente precisa incomodar. Não sei de novo se vai ser como nos Estados Unidos, mas eles estão incomodando e está surtindo efeito. A gente precisa se organizar enquanto pessoas negras, enquanto sociedade, para repensar essas ações assim, que a gente precisa ter em prol da nossa própria vida, né? Uma outra coisa que me chama a atenção, assim, desse livro, e essas são reflexões que eu fiz em cima do livro, né? O que eu gostei bastante desse livro também é perceber a estar amadurecendo, porque ela começa o livro num conflito, né? Ela não se sentia pertencente ao grupo da comunidade dela, mas ela também não se sentia pertencente ao grupo da escola, que são os vínculos sociais que ela tem, né? Mas as situações da vida, né? Ela perdeu uma amiga, depois ela perde um amigo que cresceu com ela. Essas situações fazem com que ela amadureça. Então, assim, ela começa não só a amadurecer enquanto mulher, enquanto pessoa, mas ela também começa a entender a questão do racismo. Ela começa a entender, ela começa a tornar-se negra, né? E a gente passa por isso, né? Assim, eu não sei se todo mundo, porque tem negros que se acham brancos, né? Por terem a pele mais clara. Mas esse movimento, eu percebo ela passando por esse movimento de tornar-se negro. O que é tornar-se negro? É se identificar com suas características físicas, se identificar com seus cabelos, se identificar com suas lutas, né, com a luta do seu povo, né, com a dificuldade que o seu povo passa, começar a refletir sobre isso, sobre o racismo. Então, assim, ela já ouvia falar sobre isso, ela ouvia músicas que falavam sobre isso, os pais falavam sobre isso, mas era tudo que o outro trazia para ela. E a partir desses fatos, ela começa a repensar, ela começa a formular ideias sobre o racismo. Então, ela começa, além de amadurecer enquanto mulher, enquanto pessoa, ela começa a tornar-se negra. Bom, gente, é isso, assim, que eu trouxe, são as reflexões que eu fiz. Eu trouxe esse livro porque o momento pede, né? Então, a gente viu um adolescente lá em São Gonçalo sendo assassinado. A gente viu a questão do Jorge sendo assassinado. Eu mesma sofri uma questão de racismo semana passada. E, assim, a gente não pode naturalizar essas coisas. A gente precisa conversar sobre... E eu confesso pra você que essa semana foi pesada, assim, porque
foram vários casos seguidos, sabe? Então foi lá o Jorge, foi o menino. E engraçado, assim, que a gente vem falando de quarentena e tal, de ficar em casa. Poxa, o menino lá do Rio tava em casa, né? Então, assim, nem em casa a gente tá seguro, sabe? Em qualquer momento pode entrar alguém na tua casa dando tiro e você vai morrer, entendeu? Então, assim, nem em casa a gente tá seguro, nem em casa o negro tá protegido. É pesado isso. Então, assim, eu precisava trazer essa resenha desse livro. Eu acho que eu não dei spoiler, eu acho que eu contei só o que tava no resuminho do livro mesmo. E eu tô feliz por isso. Eu recomendo a leitura, leiam. Essas são. Esses apontamentos que eu fiz são apontamentos que me atravessam, porque me tocaram de uma forma, especialmente por ser negra, mas pode ser que você leia e outras questões te chamem mais atenção do que essas que me tocaram, essas questões que me chamaram a atenção. Então, assim, leiam o livro, sempre recomendo a leitura, tem o filme, mas eu particularmente gosto de ler primeiro para depois ver o filme, porque o filme sempre falta alguma coisinha, né? O filme nunca é completo. Então, assim, leiam o livro e depois me contem o que acharam. Beijos de luz.